Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Namastê. Bem-vindos à nossa classe do Gita, beleza do Gita. Nós estamos vendo a conclusão, né, do capítulo 6, no qual Lord Krishna apresenta, né, os benefícios, né, do Nididhyasana, né, e quais são os frutos, né, os frutos colhidos, né. E nós chegamos àquela conclusão, né, de que o conhecimento ele não pode permanecer compartimentalizado numa área da nossa mente, digamos assim, no intelecto, né, como conhecimento informativo, conhecimento teórico, né, ele tem que ir além daquele espaço, né, meramente intelectual que ele ocupa, né? Então, quando nós falamos sobre isso, né, é um tema um pouco difícil e sutil, né? Qual é a diferença entre o conhecimento intelectual, né, acadêmico, e o conhecimento devidamente internalizado, que se espalha, digamos assim, né, em todo o ser, né, do indivíduo, né? Ele ocupa, né, o aspecto emocional, o sistema de memória, né, o sistema emocional, né? Os pensamentos são purificados, o ego se torna muito educado, purificado, refinado. Então, aquilo que nos faz ser humanos, né, precisa ser beneficiado por este autoconhecimento, né? Caso contrário, o conhecimento permanece a nível meramente mental, né? E aqui o Swami diz que, né, quando eu estudo Vedanta, e o Vedanta permanece num canto da minha mente, numa parte da minha vida, né? Os meus problemas emocionais constituam, né? Os meus pensamentos negativos, meus padrões negativos continuam, né? A minha vida não foi realmente transformada, eu não fui transformado, e o modo qual eu percebo e experimento o mundo também não foi transformado, né? Então, eu continuo sofrendo da problemática do samsara, né? Eu acabo com uma forma de uma dupla personalidade, né? Porque a nível intelectual eu declaro para mim mesmo, não, não, eu sou o Brahman, eu sou a consciência livre e independente, eu sou cheia, purna, inteira, completa, adequada, né? Eu sou a consciência não dual, né? Ilimitada, a única realidade. Então eu mantenho essas afirmações, né? Em geral, quando eu estou em muita dificuldade, porque o conhecimento não se espalhou, digamos assim, ou desenvolveu raízes nesses outros centros, né, daquilo que é a mente humana, né, que compreende os pensamentos, as emoções, a memória, o ego, etc., né? Então, o indivíduo se torna numa situação difícil, porque de um lado ele sabe, do outro lado quando ele interage com o campo, ele interage do ponto de vista da autoignorância, né? Então, é o problema do conhecimento do indivíduo é uma coisa e a vida do indivíduo é outra, né? E o Swami diz que existem pessoas que até mesmo dão palestras como grandes acadêmicos, né? E se tornam, às vezes, populares. Então, neste caso, não falta conhecimento, falta internalização, que produz a disciplina, né, o benefício, né, mental, emocional, né, o equilíbrio, a força mental, emocional, psicológica, ela vem da internalização deste autoconhecimento, né? Em outras palavras, o que falta é o nididhyasana, a meditação, a contemplação vedântica, né? Ao invés de simplesmente sair por aí, né, querendo compartilhar
o meu conhecimento intelectual, o meu conhecimento acadêmico, né? O meu conhecimento informativo, né? Não, eu preciso concentrar minhas energias até que a minha vida e o meu conhecimento estejam devidamente harmonizados, conformados, alinhados. Senão eu acabo sendo, de um certo modo, hipócrita, né? E aí o Swami diz que esta Nididhyasana Vedântica não é realmente obrigatória a todos, mas a quase todos. Existem raros indivíduos que são tão extremamente qualificados, né, que eles ouvem as escrituras uma vez e eles já não precisam, né, de contemplar, refletir, ouvir novamente, né? Mas são raras exceções. O conhecimento se torna firme e claro com, né, com o clique, com o estalar dos dedos, né? E a mente permanece já muito bem pacificada, né? Ela já estava num estado de pureza, de pacificação bem desenvolvida, por isso que tal indivíduo não precisou de nididhyasana, né? São raros indivíduos, são exceções, e é sempre melhor nós não nos colocarmos na categoria das exceções, mas, por precaução, na categoria da regra geral, né? Uma mente purificada, uma mente refinada, uma mente qualificada, né? Ela tem determinadas qualidades, entre elas a discriminação, que é como uma ave com duas asas, né? Uma é a discriminação e a outra é o não apego. Essa minha discriminação é muito bem estabelecida, né? O discernimento, eu rapidamente começo a discernir, né? Satya Dimitya, né? Eu, a consciência de eu, o corpo-mente, né? Então, esta discriminação, né, necessariamente, né, inevitavelmente, ela irá produzir um não apego, porque eu sou Satya, o mundo é Mitya, o que inclui, né, o meu corpo-mente é parte integral, integrante do mundo, né? Eu sou Satya, o mundo é Mitya, né? É uma discriminação entre aquilo que é cheio, inteiro, incompleto e aquele que é simplesmente, né, limitado, incompleto, né, e se sente inseguro e inadequado, que é o corpo-mente. O apego é derivado desta ignorância cósmica, né? Eu sou pequeno, eu sou limitado, eu sou inadequado, eu sou insuficiente, né? E por isso eu preciso de apoio no mundo, né? E apoio em Ishvara também, né? Num segundo estágio, né? Então, nós vimos que o indivíduo qualificado tem uma boa discriminação, tem um bom vairagya, que é não apego, uma condição de meditativa, né, mais ou menos natural, né? E ele é disciplinado, né? Disciplinado, controle dos pensamentos, dos órgãos de recepção, os órgãos de ação, né? Ele é disciplinado na observação, ou observância, que é uma palavra mais bonita, do Dharma, né? Do meu Swadharma e do Dharma em geral. É um indivíduo que, inevitavelmente, ele se torna não somente espiritual, mas religiosamente espiritual. Ele desenvolve também, como um extra bônus, uma certa paciência e uma tolerância, titiksha, é uma capacidade de aceitar, né, as dificuldades da vida sem dar chilique, sem espernear, né, sem perder o controle. Ele é uma pessoa de Shraddha, ele tem fé e confiança em que? Em si, na vida, né, em Ishvara, em Brahman e nas escrituras. Tá? E ele também tem uma mente muito bem focada, né? Capacidade de foco, de concentração,
né? Clareza mental e concentração, foco são duas características fáceis para nós compreendermos, né? Que é clareza para compreender as coisas e foco que me permite, né, desenvolver mais e mais compreensão. Quando o estudante do Vedanta possui essas qualificações, ele é definitivamente elegível, né, para o autoconhecimento e, às vezes, ele nem precisa do Nididhyasana, né? Mas, geralmente, quase todos nós chegamos no Vedanta sem essas qualificações. E isso não é um problema, tá? Isso não é um problema, porque quase todos nós, né, recebemos as declarações finais do Vedanta sem termos recebidos os ensinamentos do Karma e do Dharma Yoga, né? O mundo espiritual, esta cultura espiritual chega no Ocidente e nós começamos a tentar meditar, não somos capazes de fazer meditação, nem mesmo aquela do silêncio, aquela preparatória, né? Nós queremos simplesmente, né, o não sofrer, não, a não perturbação, o não desequilíbrio, né? Aí a gente tenta experimentar o silêncio, a paz, encontramos muitas dificuldades, né? Mas aí, aqui e ali, a gente ouve, né? A gente ouve esse rumor, né? Esse boato, assim, você é a consciência, você é ok, você é pleno, né? Tudo é a consciência, né? Você é a única fonte de felicidade. E aqui e ali, o indivíduo começa a ouvir esta melodia upanishádica, né? Mas ele não foi preparado através do karma e do dharma, porque nós vivemos em sociedades, principalmente nós, né, do hemisfério do sul, ou os ocidentais do hemisfério norte, né? Nós não tivemos contato com a religiosidade védica, como no caso da Índia, né? Então, nós não sabemos, não temos quase noção nenhuma do que seja o Criador, né? A noção ocidental do Criador de Deus é uma noção infantil, rudimentar, né? Preliminar, né? Preliminar, de que, não, é um lá em cima, né? Que está olhando tudo, e depois ele, né? Ele nos dá o céu e o inferno. Então, nós não tendo passado, né? Por toda essa cultura védica, nós, né, recebemos já a declaração final e aí depois, né, a gente tenta esse tal caminho direto, né, que é um caminho derivado, né, de outras correntes espirituais, entre elas do Atmananda. Atmananda é um cara importante, eu vou até citar o Atmananda. O Atmananda é uma pessoa que viveu não muito tempo atrás, né, e ele, eu não lembro bem quando ele deixou o corpo, mas ele viveu no século passado, né? E de repente entre 1800 e 1900 e alguma coisa. E ele era um policial, ele era um xerife, né? Um delegado, né? E ele era em contato com a cultura védica, mas ele tinha uma vasta espiritual também. Então, ele conheceu, né, a estrutura védica e ele identificou corrupção. O ser humano é corruptível, existe corrupção, sempre existiu corrupção. A corrupção nos dias de hoje, ela é realmente muito mais densa do que no passado recente da nossa história conhecida, né? Mas ele identificou a corrupção e ele desenvolveu uma rejeição para a cultura védica, mas a sua vassana espiritual lhe colocou em contato com este processo de autoinvestigação, autoinquirição, e produziu o autoconhecimento para ele, né? Então, ele obteve o autoconhecimento e depois ele escreveu alguns textos e alguns livros, né? Ele é fundamentalmente o originador do caminho direto, entendeu? O que que ele fez? Ele simplesmente removeu, né? Removeu.
tudo aquilo a respeito de Ishvara, Jiva, Jagata, que são os ensinamentos do Karma Yoga e da Dharma Yoga, né? O relacionamento entre o indivíduo Jiva e o Criador Ishvara e as leis que regem. Ele simplesmente abandonou tudo isso e ele extraiu os conceitos dos Upanishads e vendeu o peixe dele. E os textos dele são bacanas, tá? Mas existem dois problemas. Ele rejeitou os ensinamentos dos Vedas a respeito de Ishvara, Jiva, Jagata, Dharma e Dharma, e não somente isso, ensinamentos dos Upanishads sem revelar a fonte, entendeu? Uma das coisas que eu não curto, eu fiz no início da minha associação com James Swartz, eu fiz um encontro com ele que era sobre um texto do Atmananda. E a gente estava ali analisando a exposição do Atmananda, as palavras do Atmananda, e identificando, ó, aqui, ó, é puro Vedanta, isso aqui já não é tão Vedanta, é Vedanta. E o fato de que ele jamais revelava a fonte de tudo aquilo, né? Então, o movimento do caminho direto é um movimento derivado desta não preparação do indivíduo, né, para os ensinamentos dos Upanishads. E quando você fala para as pessoas que, olha, esquece essa história de que você é Brahman e seja um Karma Yogi, entendeu? Compreenda o que é o karma, o que é o Criador, né? Muito embora mais tarde a gente venha a retirar todos esses conceitos, né? Na medida que nós nos tornamos estudantes avançados do Vedanta, mas se você fala para as pessoas, seja um Karma Yoga, elas dão risada. Karma, né? Eu estive com uma pessoa alguns anos atrás, que eu não via há muito tempo, era do tempo do meu primeiro guru, e eu comecei a tocar no assunto de karma, eles deram risada. Eles disseram, você acredita em karma, cara? Porque o meu primeiro guru, né, ele era contrário, né, à tradição, né, e ele dizia, não existe karma, não existe isso. Então, é tudo parte dos danos, né, criados por pessoas, né, que se rebelaram contra um sistema que realmente funciona, é completo, né, e criaram essas confusões, né? Então, eu estou dizendo isso porque, geralmente, as pessoas não estão preparadas para o Vedanta, para os Upanishads, porque elas não passaram por Mitya, o conhecimento de Mitya, o conhecimento a respeito de Ishvara, Jiva, Jagata, né? Ah, você não precisa disso, a meditação vai te qualificar. Não, a meditação por si não qualifica o indivíduo. É por isso que eu bato nessa tecla, né? O Karma Yoga é o melhor e mais natural preparador, desenvolvedor, né, das qualificações necessárias para a autoinvestigação e o autoconhecimento. E uma vez que nós recebamos esse conhecimento do Upanishad, do Vedanta, ele deve ser seguido pela contemplação vedântica nididhyasana, que é obrigatória aqui nas palavras do Swami, né? Shankaracharya deixa isso muito claro também nos Karikas de Gaudapada, que é o texto que nós veremos agora, né? Eu vou expor o último capítulo do Mandukya Karika, que fundamentalmente são só as Karikas do último capítulo deste texto, que é composto pelo Upanishads, né? Que é o Mandukya, e as Karikas, que são análises de Gaudapada a respeito do Mandukya, né? Então, Shankaracharya deixa isso claro, o Lord Krishna também deixa isso claro, e até o Arjuna, numa passagem do Gita, diz: eu não consigo reter esse conhecimento. Este é o meu problema. O conhecimento eu compreendi, mas a retenção eu não consigo obter, né? Portanto, a meditação vedântica, o Nididhyasana, é absolutamente necessária. E existem 4 obstáculos, segundo Krishna, né, mencionado nessa passagem do Bhagavad Gita. Neste texto, neste momento, Krishna não fala sobre ele, mas o Swami Paramarthananda vai querer
brevemente abordá-los, né? Uma é a sonolência, né? Laya, sonolência. A outra é rajoguna, hiperatividade, né? Estresse, ação, né? E a outra é a kasayaha, que é não funcionalidade. Este obstáculo aqui é um obstáculo que geralmente não é citado, mas aqui a gente vai compreender ele bem facilmente e muito claramente, tá? Porque não é simplesmente uma mente extremamente apática, sonolenta, que é o efeito de muito tamoguna operando no intelecto humano, mas é uma mente realmente paralisada, não funcional, tá? E existem motivos para isso. E o outro obstáculo é o Hashavadaha, né? Esse Hashavadaha é simplesmente o excesso de Satvaguna, como eu mencionei na última aula, né? Quando você tem muito relaxamento, muito Satvaguna, você entra num espaço de bem-aventurança que depois você não quer nem mais saber de autoconhecimento, você entende? Mas que autoconhecimento, deixa eu curtir esta meditação silenciosa, esta bem-aventurança maravilhosa, né? O primeiro é o problema da sonolência, quase todos nós conhecemos, né? Era um problema. A gente que eu com o meu primeiro guru que meditava sempre em grupos, né? A gente ficava preocupado. E minha imagem de bom meditador, né? Se eu começar a cair, né? Cair com a cabeça e de repente bater com a cabeça no chão, né? Vai pegar mal, né? Então, este é um problema universal no início, quando nós temos excesso de tamoguna e rajoguna. Quando você tem muito raja, você sempre tem muito tamas também, quase que invariavelmente, tá? Porque o rajas, ele esgota a energia física e mental do indivíduo, e depois daquele esgotamento, a pessoa entra num estado sonolento e dorme, tá? Já e quer meditar, aí quando você senta para meditar, o que é que acontece? Depois de muita atividade, hiperações, né? E aí o que que ocorre? Você chega lá e imediatamente, né? Os rajas dão lugar para o tamas, o corpo está cansado, a mente está cansada, e não somente isso, a mente, ela funciona através de associações. Ela aprende que quando ela faz muita coisa, é porque ela precisa estar acordada. Mas quando ela não faz nada e nem fala nada, em pura associação, a mente pensa que é horário de dormir. Nós somos seres que aprendemos através de associações, né? Então a gente acaba cochilando na meditação. É um problema universal, nenhum de nós precisa se sentir inadequado. É um domínio de muito tamoguna, ok? Um momento de muito tamas, que pode ser mais ou menos dominante, né, numa pessoa, até mesmo durante as interações com o seu meio ambiente, mas pode ser um momento de domínio de tamas após um determinado esgotamento de muita hiperatividade, tá? E ele diz: não se preocupem, porque o melhor modo é você meditar sozinho, ou se você meditar em grupo, você tem que pôr uma condição: apaguem todas as luzes, né? Porque aí, se eu dormir, ninguém vai ver, né? Uma piadinha do Swami Paramartananda que ele gosta. O segundo obstáculo é o Vikshepa. A mente é muito ativa, hiperativa. Este é o outro extremo. Em vez de dormir, ele não consegue dormir. Aí todos nós já experimentamos momentos em nossas vidas, né, que o estresse era tão grande que a gente não consegue dormir. A mente se torna hiperativa, 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 né? E ela vai lá, ela deita, né? E a mente viaja por este universo e outros universos pensando em tudo, né? Exceto, né, no objeto de meditação, né? Principalmente durante a meditação. Isso é Vikshepa, uma mente sem controle, uma mente errante, é uma extroversão extrema da mente. O terceiro é chamado
Casa, ca- Kasaya, significa uma mente que entra num estado de paralisação. O Swami usou algumas palavras aqui, eu vou mais ou menos, né, editar e traduzir para que a gente possa compreender melhor. É uma mente que se tornou atrofiada e paralisada, inativa, né? Muito inativa, passiva, congelada, da expressão congelada, paralisada, né? Ao ponto que ela não funciona. Ela não está dormindo e não está vagueando, ela está paralisada. Tá? Ela não é capaz de processar, ela não é capaz de funcionar, ela se torna rígida, uma outra expressão boa, a mente rígida, sem movimento, sem flexibilidade. Né? Existe no Drigdrisha Viveka este mesmo tema, né, discutido por Vidyaranya Swami. Ele chama esta condição mental de Stabdi Bhava. Manas fica estamical. Ela fica totalmente rígida e paralisada. Então, isso acontece em geral. Notícias chocantes podem paralisar a mente, né? E a mente fica assim, sem conseguir uma reação. Mas existem outras condições que produzem uma mente rígida e congelada, ou paralisada, ou apática, que não é simplesmente sonolência, né? Mas são traumas extremamente profundos, né? Que foram depositados naturalmente na mente subconsciente, que fazem da mente simplesmente uma mente não funcional, uma mente paralisada, é como se o indivíduo praticamente tivesse perdido a mente, tamanho o processo traumático, né, que a pessoa passou, né? As pessoas que já estudaram esse fenômeno, né, o fenômeno de engenharia social ou de controle da mente através de experiências traumáticas, sabe que as pessoas permanecem paralisadas e elas respondem a um comando, né, do seu dominador, e aí ela só responde através de um comando, né? Então, essa mente, né, ela se tornou não funcional, digamos assim. É difícil encontrar uma pessoa nessa condição, por isso que eu disse que não é comumente colocado esse bloqueio e que não é tão relevante também, porque quase todos que chegam no Vedanta são aqueles que não têm uma mente, né, tão danificada devido a muitos traumas, entendeu? Uma mente que no subconsciente, no inconsciente, ela carrega todos esses conflitos traumáticos, ela em geral não chega no Vedanta. Então, por isso, eu não quero me aprofundir ou aprofundar neste tema. Né? A mente fica atordoada, um outro bom fenômeno, né? Estado de atordoamento. Agora, naquele poema que vem, muitas pessoas pensam que se uma pessoa mantém uma dor profunda dentro da mente, sem jamais expressar essa tristeza, esse trauma, a pessoa pode morrer, e morre mesmo. A pessoa morre de doenças autoimunes, como câncer e tantas outras, elas morrem por dentro, né? Um trauma profundo, uma tristeza profunda, pode sim matar a pessoa. Então, existem tratamentos, né, terapias, né, que induzem a pessoa, promovem, né, convidam as pessoas, né, de botar para fora. Já ouvimos isso, né? Bota para fora, deixa sair, bota para fora, né? Chora, chora, né? Bate, dá soco nessa almofada aqui, né? Eu passei por essas experiências terapêuticas, né? Então, existem diversas sugestões, né, para tentar liberar essas energias depositadas no subconsciente, né? E o Swami disse que isso também existe ao nível físico e ao nível mental, psicológico. Fisicamente também, quando uma dor é muito profunda, depois de um limite, o cérebro tem a capacidade
de desligar o mecanismo da dor, né? E você não sente nem mesmo a dor, tá? Porque a dor ultrapassou um determinado limite. É como um fusível, automaticamente o fusível queima, né? E o Swami disse que nós temos um fusível físico e um fusível mental, mental emocional também. No nível emocional, situações extremas, a mente sabe como parar o seu funcionamento, e por isso ela vai ficar paralisada. E a dor emocional não é mais sentida, tá? São mecanismos da mente que servem para suprimir a dor, né? A dor humana, ela chega a níveis monstruosos e existem mecanismos internos que permitem ao indivíduo suprimir ou puxar essa dor para a mente inconsciente, de modo a não sentir a dor, mas aí a mente se torna o quê? Embotada, se torna congelada, né? Sem capacidade de discriminação, discernimento, né? Ela se torna uma mente apática, triste, né? Rígida, e etc. Eu sei que não é o caso, provavelmente, de nenhum de nós, né? Embora muitos de nós já tenhamos experimentado algumas coisas nessas linhas no passado. Shankaracharya diz que é uma situação na qual gostos e desgostos, né? Prazeres extremos e desprazeres traumáticos, né? Permanecem na mente subconsciente, atordoando a mente consciente. Em outra linguagem, é um raga dvesha intenso em condição potencial. E quando você vai meditar, né, essas energias subconscientes, elas vêm à mente consciente, criando um atordoamento. Então, o último obstáculo, que é um obstáculo mais comum, né, é exatamente o excesso de sattvaguna, né? Aquela sensação de agradável, bem-aventurança, de paz profunda, né? De amor incondicional, de expansão de consciência, como queiramos, né? O corpo está relaxado, a mente está relaxada, né? Os pranas estão extremamente sutilizados, existe um conforto existencial enorme, uma alegria incomum, né? E essa alegria não é Atmananda ou Brahmananda, porque esta alegria experimentada é um produto da mente, ela depende de uma condição mental que depende do esforço de meditação. Então, esta alegria, esta bem-aventurança, não pense que é o Atmananda, o Ananda inerente do ser. E não pense o Brahmananda, que é a mesma coisa, o Ananda inerente da sua real identidade em Brahman como Brahman. Não. Esta paz, esta bem-aventurança é uma mitya, né? Uma mitya ananda, né? Por quê? Porque ela vem da mente. E é uma alegria condicional, é condicionada por quê? Pelo estado da mente, que por sua vez depende do esforço de produzir aquele estado através da prática da meditação. E não existe problema com este Ananda experiencial. Se você gosta de Ananda experiencial, tudo bem, mas não fique muito envolvido, né? Seduzido por ele, né? Sedução é uma palavra boa, é muito seducente isso, né? Na hora dessa quietude, dessa bem-aventurança, você dá uma curtida, né? Sabendo que ela vem e vai embora. Né? Então, o objetivo qual é? Nós sabemos, nós do Vedanta Brasil, é quando você tem uma mente muito satívica, bem contemplativa, você não se envolve com a fragrância da paz, a fragrância da alegria, da bem-aventurança, do paz, da paz, né?
e você diz, oh, aqui está a minha mente satívica, este é o momento para mim fazer a minha contemplação sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads. Tá? Uma mente clara, uma mente focada, uma mente contemplativa, uma mente focada, todas essas são as qualidades de uma mente, né? Muito contemplativa, né? Então, o que é Brahmananda? O que é o Ananda, né? Digamos assim, o Ananda do Yani, né? É uma sensação de confiança, completude e plenitude que está presente por toda parte, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Por quê? Este Ananda é a natureza intrínseca do Yanni, de todos. Né? O Yanni, ele simplesmente sabe com convicção que a sua natureza é Ananda, é a não dualidade. A sua natureza é Satya, o mundo é Mitya, nada de Mitya pode me impactar. Né? Eu sou livre e independente do corpo, mente e das experiências obtidas através do mesmo. Então, este Brahmananda, o que que é? Não é um reflexo da consciência, é simplesmente o Atma Yana Ananda. É um Ananda, uma bem-aventurança que é mais uma paz e mais uma confiança de que nada pode realmente tocar, decorrente do fato de você ter reivindicado e abraçado a sua real natureza em Brahman como Brahman na consciência como consciência, ok? É uma sensação? Sim, é uma sensação, mas o fruto não é o fruto de uma experiência, né? Uma experiência que é o reflexo experiencial da consciência original num aparato refletor satívico, não. Esta sensação é uma sensação direta, é um palam, é um fruto do yana, do conhecimento, da confiança e convicção de que a minha identidade é a consciência e eu sou livre deste mundo, tá? Existem passagens no final do Bhagavad Gita, nos últimos versos, nos últimos capítulos, que são maravilhosamente brilhantes, né? Descrevendo a diferença entre este Ananda que vem do intelecto, que vem desta total convicção a respeito de sua real identidade. Ela não é fundamentalmente dependente da experiência, ela depende da convicção de autoconhecimento, mas ainda assim ela também produz um elemento experiencial, que é o quê? Confiança e paz a respeito da sua natureza, totalmente livre do mundo. Vocês entendem essas distinções? Portanto, como bom meditador, sempre que eu obtiver este ananda derivado do reflexo da consciência numa mente satívica, eu não devo ser seduzido, não posso me envolver e me apaixonar por esta bem-aventurança. Né? Quem é que tem a coragem de rejeitar, né? Digamos assim, uma entidade, né? Uma entidade tão maravilhosa, tão sedutora, tão atraente como esta bem-aventurança, né, de uma mente satívica, né, em profunda meditação. Eu costumava dizer nos velhos tempos que é bem melhor do que sexo, melhor comida combinados. Esta esta bem-aventurança experiencial é melhor, e ainda assim você tem que rejeitar. Imagina um nível de discriminação e não apego ou despaixão que o indivíduo deve ter para dizer não, obrigado, né? Isso vai criar dependência, vai criar vício, vai criar apego e vai criar frustração, porque tudo aquilo que vem e vai cria frustra frustração, no final das contas.
Se você se apaixonar, se envolver, né? Se deixar seduzir por aquele Ananda meramente experiencial, ele se tornará um grande obstáculo para a assimilação do autoconhecimento, né? Como apresentado pelos Upanishads, tá? Um grandíssimo obstáculo. Isso é também referido muitas vezes com a pessoa que percorreu, né? Percorreu diversos estágios nesse processo de melhoramento e purificação espiritual, para depois, no final, pá, ficar atolado em Sattva Guna, né? Stuck in Sattva, preso em Sattva Guna, né? Por quê? Porque é muito sedutor. É algo como um prazer sensorial maravilhoso. É um grande obstáculo. E se a pessoa começa a desfrutar deste prazer, né? Ela vai querer isso o tempo todo. É como todos os outros prazeres, né? Quando você tem alguma coisa maravilhosa, quando você conhece o bom sexo, né? Por exemplo, e aí você fica encantado, né? Que maravilha, que maravilha. Você quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Aí o que que acontece? Você fica preso, né? É uma vássana, se torna um hábito, se torna um vício, né? E você se torna um escravo daquela experiência, né? Sem dizer que depois a experiência começa a ter um sabor amargo em vez de doce. Você vai querer sentar em meditação o tempo todo. Você não tem mais vontade de fazer nada. Vocês lembram daqueles momentos que eu compartilho a minha história que, né, eu queria morar debaixo da ponte, queria abandonar o meu restaurante e viver naquele estado constantemente. Até que a Shuara colocou um livro na minha mão e eu chutei o balde. Eu falei, não é por aí. Você não tem mais vontade de trabalhar, de fazer nada. Se surgir algum dever, se tiver alguma obrigação, você fica indignado. Eu não quero mais trabalhar nesse restaurante. Vendam esse restaurante. Não contem mais comigo. Né? Por aí. Você fica com raiva. Se alguém ligar para você, interrompendo, né, sua meditação, você fica indignado. Você quer aquela experiência o tempo todo. Confortavelmente em meditação, você se torna um escravo, aquele estado se tornou um vício, uma vatsana extremamente, né, vinculante e, portanto, um obstáculo enorme. Portanto, a meditação vedântica nos ensina que não devemos nos envolver, nos deixar seduzir com a felicidade experiencial, que é uma condição da mente. Se você desenvolver uma condição mental, essa mente satívica produzir esta bem-aventurança, você não precisa desenvolver uma aversão. Ultimamente eu tenho dito que eu desenvolvi uma vassana negativa por aquela bem-aventurança. Você não precisa desenvolver uma aversão. Simplesmente diz, que legal, mas não é por aí. Eu quero o meu Sattvaguna à minha disposição para fazer a minha Nididhyasana, não para ficar degustando este prazer sensorial. Você quer o Ananda do Yana, e você quer o Yanapala, o Ananda derivado do Yanapala. Portanto, o prazer sensorial da meditação é um obstáculo. Então, o que você deve fazer? Em vez de desfrutar o prazer, você tem que dizer, não, obrigado, tudo bem, eu vi, você está por aqui, bem-aventurança, dei uma curtida, passaram já 2 minutos, agora me dê licença, mas eu vou, né, expor essa minha mente satívica aos ensinamentos dos Upanishads. O que eu quero é o Atmananda. Eu não quero esta Nandinha experiencial.
porque eu quero que este Atmananda permaneça comigo durante a minha interação do dia a dia, não somente quando eu medito profundamente. Ok? Então, esses são os quatro obstáculos, né? E aqui o Swami, ele diz que o Gaudapada, né? Ele apresenta no Mandukya, acho que é no capítulo 3 nós já vimos, né? Os obstáculos e as soluções, né? O remédio para a gente, né? Resolver o problema, né? Então, uma pessoa que tem muito tamoguna, né? Tem muito sono durante a meditação, então ela tem que adequar o seu estilo de vida, os seus hábitos, né? Né? Ela, por exemplo, não, eu não posso meditar de noite quando eu chego em casa e cheio de fome, eu como muito e aí eu estou com o estômago cheio. Quando o estômago está cheio, minha energia vital tem que ir para o processo digestivo e eu não vou ter essa energia mental para, né, fazer o meu Dhyana. E, consequentemente, minha mente se torna mais tamásica e eu me sinto sonolento, né? Então, jamais medite com o estômago cheio, por exemplo, né? Os pranas vão ser alterados, a circulação também, digestão lenta. Com a idade, a gente tem que observar muitas coisas, né? Eu tenho que observar uma disciplina enorme de noite de não comer nem um pouquinho a mais daquilo que eu consigo, né? Considerando que 2 horas depois, 8h30, eu já estou caindo horizontalmente de sono, né? Então, a moderação, porque às vezes a fome está ali, você quer comer mais, né? Então, a gente tem que observar muitas coisas. Se você quer dormir bem, você tem que observar o que você come, o que você não come, quando come e a quantidade que você come. Se você quiser meditar, aí a coisa é mais complicada ainda, né? Por isso que é dito, medite de manhã cedo, né? Nunca fique atrasado no sono. Se você não dorme o suficiente, isso é um grande problema. Você é uma pessoa muito ativa, excessivamente entusiasmada com a vida, né? Apaixonada pela vida, né? E aí você vai querer meditar às 2, 3 da manhã para praticar a meditação, né? Mas você quase não dorme, né? E aí o que que acontece? Ela não funciona. Dê ao corpo o que ele precisa, o sono é indispensável, ok? São pequenas dicas que nós sabemos, né? Experiência própria, direta, a observação do estilo de vida, dos hábitos, né? Nossos são fundamentais nesse processo de preparação, né? E aqui o Swami menciona o problema da associação, né? Todos os seres vivos, o cachorrinho, o gatinho, eles funcionam. Aí a criancinha também, ela vai associando no início, vai repetindo, né? Sendo condicionada, programada, né? Ele fala que um cachorrinho, você toca o sino e dá a comida, toca o sino, dá a comida, e quando você toca o sino, ele já está lá babando, querendo a comida, depois de 3, 4, 5 vezes, né? Eu tenho que tomar um cuidado com o meu cachorro, porque às vezes, né, eu falo assim, não, vou dar uma caminhada boa com ele hoje à tarde. Ele não está acostumado a caminhar à tarde. Vou dar uma caminhadinha com ele à tarde. Eu dou uma caminhadinha com ele à tarde, no dia seguinte à tarde ele fica reclamando. Cadê a minha, a minha caminhada, entendeu? É por aí, associação, né? Qual é a nossa associação? Você fica sentado em meditação, mas você está atrasado com sono, né? E você fecha os olhos e imediatamente, né, o seu corpo-mente irá concluir
inconscientemente que é hora de dormir. O sentar, não fazer nada e fechar os olhos está associado ao sono, principalmente quando o sono está atrasado, né? Aí ela dorme em vez de fazer a meditação. Se você tiver problema de insônia, faça isso. Medite sempre de noite, que você vai ver que você vai acabar dormindo. É um ótimo remédio contra a insônia. O outro problema é excesso de Rajoguna, Vikshepa, né? A solução é sempre observação e o ajuste, né? Da minha estilo de vida, né? Você não pode acelerar, 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 acelerar o dia inteiro. Aí quando você vê, né? São, né, 15 para as 8, eu estou ainda no escritório, então eu paro tudo, porque eu fiz uma promessa a mim mesmo que eu vou meditar todo dia, das 8 às 8:30. Então você sai daquele estado extremamente ativo e você não vai conseguir, porque a mente, né, ela está descontrolada, né? Então você tem que observar tudo isso. O Yoga Sutras de Patanjali, né, explica tudo isso, né? Melhor uma prática regular, constante, né, por um período de tempo, num ambiente preparado, no momento no qual a sua mente não esteja muito tamásica, nem muito rajásica, né? E aí a meditação se torna bem mais fácil. Então, essas preparações iniciais, pré-meditação, são fundamentais, e nós vimos isso nesse capítulo 6 do Gita. Agora, existem exceções, né? Eu vou citar uma coisa aqui curiosa, que a mente do Yanni, ela não precisa deste período de ajustamento. Eu, antes de chegar no Vedanta, e antes da ficha cair para mim, bem antes, eu encontrava esses, assim ditos, gurus do Neo-Advaita, lá nos Estados Unidos, né? E era um teatro monstruoso, né? A pessoa ficava num quarto, sozinho, se preparando para o satsang, aí quando entrava, aí eram 10, 15 minutos de silêncio profundo, depois a pessoa abria o mundo, aí começava a dizer algumas coisas aqui e ali, né? Sabe, aquelas coisas. É como se você precisasse preparar a mente para, né, entrar em harmonia, né? Harmonizar ou sintonizar a sua mente para um satsang. A mente do Yanni não precisa nada disso, ela pode sair da atividade mais intensa possível e ela para iniciar um satsang vedântico e a mente imediatamente se torna satívica. Isso foi uma coisa que eu achei muito interessante também. Uma mente, né, contemplativa, pacificada, satívica através do yana é uma condição que é sempre disponível e não há necessidade de aclimatização, entendeu? Entre um estado mais ativo para um estado sativo, que eu sei de experiência própria, porque às vezes eu estou aqui muito cheio de atividades, né? E aí eu paro as minhas atividades no último momento, porque eu dou aula em inglês durante às 11, né? Às 11 da manhã, agora passou para as 10. E às vezes eu paro e pulo aqui assim, e como eu já estou acostumado, eu sei, não existe nenhum problema. Eu procuro meu texto, abro o texto e a mente, bum, imediatamente sintonizada, aclimatizada com as escrituras do Vedanta, tá?
Isso é muito bacana. O terceiro obstáculo é aquele que nós já vimos, as tristezas, os traumas, né? Uma mente que é cheia de coisas suprimidas no subconsciente, raivas, ciúmes, culpas profundas, né? Conflitos, muitas razões, né? Uma mente extremamente problemática torna uma mente incapaz de meditar e muito mais incapaz de, de, né, estudar e contemplar sob a luz dos ensinamentos do Vedanta. Por isso que eu acho todo esse discurso que foi muito prolongado um pouco irrelevante, porque essa condição mental não chega no Vedanta, entendeu? Eu estou, por respeito ao Swami Paramatmananda, eu estou mais ou menos seguindo também algumas dessas abordagens. E ele fala de alguma coisa ali que é interessante. Quando eu sento em meditação, a mente pode ficar paralisada ou imobilizada devido a esses traumas reprimidos. E o problema maior, essa é uma passagem interessante do ponto de vista psicológico, o problema maior é que eu posso estar com a mente tanto paralisada quando, quanto uma mente emocionalmente, psicologicamente completamente perturbada, sem saber da onde vem o problema, porque o problema foi enterrado na mente inconsciente. Por isso que é importantíssimo, né? O ser humano, ele quando é criança, ele processa experiências sem ter uma capacidade de discernimento e discriminação, e ele vai suprimindo, reprimindo, né, aqueles conflitos emocionais na mente inconsciente. Então, tão logo seja possível, né, numa idade adolescência adulta, é impossível começar a processar esses karmas conflitantes, né? Processar, a terapia ajuda nesse sentido, né? Trazer à tona tudo aquilo que foi soterrado no inconsciente, né? Porque senão aquele material subconsciente pode nos sabotar no futuro, tá? Eu já contei uma história para vocês muito ilustrativa a respeito disso. Eu, quando fui pela primeira vez na Índia, fiquei lá um bom período de tempo, no ashram do meu primeiro guru, né? Eu saí de um ambiente muito estressante, muito difícil, muito conflitante. Eu vivia na Europa, né? Trabalhava e não estava conseguindo juntar dinheiro para voltar para a Índia. O meu guru tinha voltado para a Índia depois de tudo aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, né? E quando eu cheguei lá, eu me senti realmente, agora eu cheguei em casa, esse é o paraíso, darshan todo dia com o mestre, né? Etc, etc. E aí a mente ela foi ficando mais sutil, mais sutil, mais sutil, aí de repente explodiu uma memória de outras vidas, né? Foi tão violenta que me colocou doente fisicamente por quase um mês, que foi o fato, foi aquela experiência, Deus está sendo torturado até a morte num deserto, em algum lugar, por um grupo de pessoas que davam risada enquanto me torturavam. Então, essas coisas que são suprimidas no porão da mente, elas podem vir à tona também quando nós começamos a meditar, tá? Só uma ilustração a mais. O importante é que não precisa analisar e saber qual foi a causa a raiz deste material que foi depositado, que estava me perturbando, mas agora ele foi, né, ele foi lançado, foi liberado, e agora eu me sinto muito leve. Já ouviu esse termo, né? Agora alguma coisa foi liberada e eu me sinto muito mais tranquilo, né? Então ele fala, sim, essas coisas, esses materiais, esse excesso de rajas, esses excessos de traumas, tudo isso está depositado na mente e às vezes a pessoa vem para um ashram, decide de ser um sannyasi, né?
e aí eles vão meditar no ashram e esses problemas podem vir à tona. Por quê? Porque os problemas do dia a dia, o corre-corre, né, as interações com os outros, trabalho, né, papéis, tudo aquilo. Quando a gente está enganjado em muita atividade, esses problemas não vêm à tona. Quando a gente desacelera, por isso que eu quis comentar mais uma vez aquela minha experiência de ser torturado. Quando a gente desacelera, a gente tem potencialmente, né, num ambiente bem mais satívico, né, potencialmente essas coisas podem vir à superfície. Problemas do passado podem sim surgir, mas quando você está engajado com muitos problemas no presente, eles não vêm à superfície. O meu primeiro guru era um cara tão doido. Ele era um terapeuta gigante, né? Ele oferecia um monte de meditações e depois ele começou a inventar uns grupos que ele fazia lá. E um grupo que ele inventou eram 3 semanas, você tinha que ficar ali fazendo aquelas coisas. A primeira semana, se me lembro bem, corretamente, se era essa a estrutura, ou se eram 15 dias, 5, 5, 5, mas o primeiro estágio era ficar lá diversos dias, de manhã até de tarde, chorando o tempo todo. Chorando, 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 chorando. Agora eu não lembrei se o primeiro período era chorar ou rir. Tá? Então você tinha que chorar, mas é falso. Assim, chora de falso, porque mais cedo ou mais tarde você vai agachar a dor e o choro vai ser genuíno. E aí aquelas lembranças vêm à tona. Então, um período chorando, chorando, chorando. Depois, o mesmo período falsificando, riso, 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 riso. E na terceira etapa, meditação, silêncio. Algumas sessões terapêuticas modernas de meditação inventaram essa. A primeira sessão é do choro, a segunda é da raiva, a terceira é do ciúme, bababá. Então, nos dias de hoje, né, ou no passado recente, tudo isso foi criado a partir desses insights, essas sacadas, né, de que existe muito material no subconsciente que estão nos impedindo de desfrutar o nosso máximo potencial mental, intelectual, emocional. Finalmente, só para a gente concluir aqui, finalmente o último é aquele problema do excesso de Sattva-guna, né? Aquela bem-aventurança maravilhosa. E qual é a solução para aquilo? A solução para aquilo ali é a discriminação e a não apego. Não se deixar seduzir requer força de vontade e requer uma discriminação que me diz nem tudo aquilo que brilha é ouro, né? Eu não me deixo seduzir por essa experiência porque ela criará uma vassana de quero mais e quero mais e eu me tornarei um escravo dessa experiência, né? Então requer muita discriminação e não apego. Eu preciso lembrar que a minha natureza é pura, eu sou a única fonte de bem-aventurança derivada da minha natureza não dual, a única realidade. E se essas experiências vierem, eu tenho que lembrar que eu sou a luz da consciência iluminando e revelando todas as experiências, sejam elas de dores e de prazeres. Eu não me agarro às experiências de prazeres, do mesmo modo que eu não me agarro às experiências de dores, né? Eu sou a Sangha, eu sou livre de associação e de apego, né? Nada se agarra em mim e, naturalmente, eu não me agarro em nada. O tempo todo, este viveka, esta discriminação é a única solução para este quarto obstáculo, que é o obstáculo da bem-aventurança que ocorre
em meditação profunda. Ok, Marcelo. Então, como prometido, a gente faz uma sessão de 1 hora e a gente volta no sábado, no mesmo horário, no mesmo bate-horário, bate-canal, bate-mídia, com o nosso bate-Vedanta. Beleza do Gita? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Om. Namastê, obrigado. Ó, o seminário está chegando, façam suas inscrições. Obrigado, Ronaldo. Aqueles interessados, aqueles que quiserem participar e tiverem limitações genuínas e econômicas, entre em contato com a Betânia, tá? Ou comigo. Esses problemas econômicos não podem ser nenhum impedimento, tá? Então, até o sábado. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.